Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem e que, embora nós continuemos com as aulas à distância, que haja uma reciprocidade na medida do possível, que vocês continuem empolgados com o aprendizado e que isso seja natural, seja leve e seja sadio acima de tudo, tá bom? Nós vamos continuar, na verdade, os nossos estudos, porque é só a continuação do que a gente já via com a República Velha, com algumas questões sobre revoltas, e hoje nós vamos estudar especificamente duas revoltas, que é a revolta da vacina e a revolta da chibata, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né? Só relembrar. Isso acontece aí no início da República, especificamente mais durante a República Oligárquica, em que há duas distinções aí sobre esse período. Primeiro, que durante a República Oligárquica havia o jogo ali da política do café com leite, que era esse revezamento de poder entre o estado de São Paulo e Minas Gerais. Nós já sabemos e já estudamos sobre isso, mas era um pacto, na verdade, entre os dois estados, um ano eleitoral. Seria eleito pelo apoio de ambos os países, um político de São Paulo no ano eleitoral seguinte, um político de Minas Gerais, e enfim, esse poder acabava sendo concentrado na elite política desses dois estados, tá? Fora isso, nós temos aí um contexto de marginalização da população. Apesar de se tratar de uma república e o povo votando, mas era uma república pouco democrática. O voto não era secreto, por exemplo. Existia o coronelismo, existia uma pressão muito forte nesse contexto social em que as pessoas eram obrigadas a votar em político X. E muita corrupção, muitas fraudes eleitorais, e em todo esse cenário a população ficava à margem. Então, assim, mudou-se de monarquia para república, mas não alterou, na verdade, a estrutura social do país. Quem era pobre continuou pobre e sem oportunidade de crescimento nesse ambiente de tanta corrupção. Dentro desse cenário muito propício para revoltas, surge aí a revolta da vacina e a revolta da chibata, basicamente o mesmo contexto de insatisfação popular, mas por motivos distintos, e nós vamos ver cada um. A revolta da vacina, na verdade, ela tem um contexto aí da eleição do Rodrigues Alves em 1904 para presidente. E nós temos a iniciativa do presidente, junto com o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Paz, de darem início a um projeto de reforma do centro do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, na época, era a capital do Brasil. E isso, de certa forma, envergonhava a elite, aos políticos, porque o Rio de Janeiro, o centro não era exatamente exemplo de algo muito bonito, a não ser pela questão da paisagem, que era extremamente e é extremamente bonito, mas em relação aos centros urbanos da Europa, e vocês sabem que aqui sempre o olhar foi muito voltado para a Europa era a referência para o Brasil, eles queriam, no aspecto urbano, ficar um pouco semelhante às construções da Europa, praças, avenidas, e então iniciaram essa reforma da capital do Brasil. Então, eles destruíram, na verdade, algumas casas, cortiços, casas pequenas dos pobres que estavam ali no centro do Rio de Janeiro, colocaram essas casas abaixo para que houvesse uma reforma mais ampla. Então, alargamento de ruas, avenidas, construção de praças, reformas e etc. E isso foi feito de forma muito brusca. Na verdade, os moradores eles não tinham muita opção e eles foram gradativamente sendo empurrados para os morros do Rio de Janeiro. Esse contexto aí de 1904, com a revolta da vacina, nós temos basicamente o início do que nós conhecemos por as favelas do Rio de Janeiro. Porque essa população que passa por essa desapropriação de forma brusca, ela fica sem opção para continuar morando ali, então eles vão gradativamente sendo empurrados para a margem dos centros urbanos e aí vão aí de uma forma muito precária se estabelecendo nos morros do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, esteve à frente
dessa reforma, porque afinal de contas acontecia na cidade do Rio de Janeiro, então ele esteve mais à frente, esteve mais envolvido, mas era um projeto do presidente Rodrigues Alves e do prefeito, tá? Principalmente um desejo do presidente. E como eu disse para vocês, essa população que vivia ali foi de forma muito brusca sendo destinada para se afastar desse centro, e aí aconteceu uma espécie de improvisação. Eles iam improvisando casas nos morros do Rio de Janeiro. E esse, aliado a isso tudo que acontecia na época, também vem uma outra novidade, que é a vacina. Porque o problema não era só a questão da estética do centro do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, uma questão de saúde. Muitas pessoas adoeciam frequentemente de doenças como varíola, e isso muito era por conta de higiene, que não existia. Rio de Janeiro era uma cidade portuária. Então, eram muitos os ratos que estavam ali, porque chegavam nas embarcações, então acabava ficando muito sujo, muito cheio de rato, e isso acabava proliferando algumas doenças. Então, aliada a essa reforma, também vem uma medida sanitarista. Gente, a vacina era uma novidade para o Brasil, é a primeira vez que a vacina chega no Brasil, então ela não é aceita com receptividade, muito pelo contrário, como já acontecia isso no Rio de Janeiro, essa forma brusca de se tratar a população em relação à reforma, e ao mesmo tempo a chegada de algo muito novo, que era a vacina, a população não entendeu, não houveram medidas de conscientização, campanhas de conscientização sobre a vacina também foi algo imposto à população, então ela não foi compreendida, apesar de muito válida. Então, o que é que acontece? Oswaldo de Andrade, médico sanitarista, que depois inclusive se torna aí ministro da Educação, ainda nesse período, ele chega da Europa e com algumas novidades, entre elas a vacina, que era a forma mais eficaz de se tratar essas doenças e que o governo já até tinha tido uma outra ideia, que era de caçar esses ratos, de matar esses ratos, e tinha pedido o apoio da população. O governo estava comprando os ratos mortos. Mas aí o que acontecia? Brasileiro, né? Muitos passaram a criar ratos para poder vender esses ratos para o governo. Então, eles criavam esses ratos e aí matavam esses ratos, levavam e recebiam o dinheiro, e basicamente aconteceu isso, gente. Mas o que acontece de fato aí nesse período? Essa vacina chega, vai ser implantada, se torna uma vacina obrigatória, a população não é conscientizada e, infelizmente, não acontece como deveria e poderia ter acontecido. Então, as pessoas vão vacinar as pessoas e elas resistem, os brasileiros resistem a essa vacina, e acaba que essa vacina vai ser dada de qualquer jeito, de uma forma violenta, e quanto mais isso acontecia, mais havia resistência, e é aí que explode o que a gente chama de revolta da vacina em 1904. Os cariocas passaram a resistir de forma veemente à vacinação, então acabou que eles iam para as ruas, faziam protestos, chegavam a explodir carros, formar barricadas no meio da rua. Isso de fato se tornou de certa forma violento, mas por que não foi compreendido? Porque não houve uma campanha. E infelizmente, como a situação política do Brasil era muito delicada, muitos chegavam a imaginar que isso era algo prejudicial e não que beneficiasse a saúde, até pela forma como isso era dado. Por exemplo, como era a força essa vacina, não dava muito para escolher lugar, geralmente não dava sequer para ser no braço, então eles injetavam em qualquer lugar. Isso era muito violento, e por isso que essa revolta tem esse caráter violento. Quando passa tudo e sana-se tudo, aí é que há o reconhecimento de fato do trabalho de Oswaldo de Andrade, do estudo, do benefício que a vacina poderia trazer. A vacina, por conta dessa revolta, ela passou a não ser obrigatória. E aí, depois de anos posteriores, vieram alguns resultados dessa doença que cada vez mais diminuíam os números. Então, houve uma diminuição significativa, e aí que o brasileiro entendeu, os cariocas entenderam que de fato se tratava de algo positivo, né?
E aí essa vacina depois se torna obrigatória, mas aí já com a campanha de vacinação, e aí as coisas começam a fluir. Então hoje, por exemplo, hoje existe uma campanha de vacinação, hoje nós temos consciência, mas isso demorou. Porque tudo que é novo, de certa forma, causa espanto. Imagine uma época em que a informação era muito precária. As consequências da revolta da vacina, reação policial, o governo, obviamente, teve que reagir, que sufocar essa revolta, e essa reação também, de certa forma, foi violenta. Algumas prisões e algumas mortes das pessoas que se revoltaram, dos cidadãos, campanhas de conscientização sobre os benefícios causados pela vacina, e aí o governo aprende que precisa haver a campanha de vacinação, e a vacina deixa de ser obrigatória, como eu disse para vocês, passa um bom tempo sem ser obrigatória, as pessoas vão indo, vão procurando gradativamente, de livre e espontânea vontade, e aí depois é que há esse reconhecimento de fato, tanto reconhecimento pelo médico sanitarista Oswaldo de Andrade, como o reconhecimento pelo benefício que a vacina trazia, tá? E aí depois as vacinas passam a ser obrigatórias também. A revolta da Chibata, que acontece de 1910 a 1911, é uma revolta que tem uma outra motivação e que é muito pertinente que a gente fale sobre isso, levando em consideração um contexto que se propagou, que é o contexto do racismo, da marginalização da população negra. Gente, 1910 ainda era recente, do ano da abolição da escravidão, que acontece em 1888. Então, imagine, se hoje o racismo é grande, imagine aí no iniciozinho dos anos 90, no iniciozinho da República. Então, a população negra era extremamente marginalizada, não houve um amparo social, não houve políticas sociais para que, de certa forma, englobasse essa população e colocasse essa população na sociedade, estudando, trabalhando, assalariada, de forma digna. Não houve nada disso, essa história a gente já sabe. Então, assim, esse contexto o que tem a ver com a Marinha, professora? Muitos negros se alistavam na Marinha como soldados rasos, porque você pode pensar, mas eram marinheiros, mas não, eles não tinham nenhuma patente, na verdade. E eles recebiam baixíssimos salários, e por uma questão de herança cultural, por uma questão de herança do período da escravidão, eles eram quase que diariamente castigados por qualquer coisa que eles fizessem. E eram castigos físicos muito violentos. Por quê? Porque o negro era escravizado e recebia castigos durante o período da escravidão. Então, era natural naquela época que se propagasse isso, que se permanecesse com esse hábito. E então, os marinheiros chegavam a trabalhar 18 horas diárias, para vocês terem ideias. Mas, enfim, o estopim da revolta, na verdade, é a punição sofrida por um dos marinheiros. Quando eu falo de estopim da revolta, é porque ela já aconteceria devido a todo esse contexto, mas houve um estopim, uma revolta generalizada, que é do marinheiro Marcelino Rodrigues, que chega a ser punido com mais de 200 chibatadas. E aí todos os outros deveriam olhar, presenciar para seguir como exemplo. E aí esse é o estopim, ele não aguenta, ele desmaia e mesmo assim ele continua recebendo as chibatadas, e isso revolta todos os marinheiros, que não é que a maioria eram negros, na verdade 100%, quase 100% eram negros. E aí dar início à revolta da chibata. Quem se destaca como líder nessa revolta é o conhecido almirante negro João Cândido, que na verdade vai redigir uma carta para ser enviada ao presidente Hermes da Fonseca na época, com as exigências que todos os marinheiros faziam naquele momento. Então, assim, eles exigiam na carta o que eles queriam, e se o presidente não atendesse ao pedido dos marinheiros, eles bombardeariam a cidade do Rio de Janeiro. Eles estavam concentrados em um navio próximos à cidade do Rio de Janeiro, e de lá eles mandaram a carta exigindo que os pedidos que eles faziam fossem de fato concedidos. Entre eles estava a redução dessa carga horária, o fim total dos castigos físicos, a melhoria na alimentação e a anistia pelo crime, né? Isso era considerado um crime, obviamente, e aí
todos os envolvidos seriam anistiados pelo governo, ou seja, não seriam presos, não seriam punidos, não seriam condenados a nada. E eles redigiram essa carta com a vontade de todos os marinheiros, mandaram para o presidente, como eu disse para vocês, com essa alegação, com essa ameaça, senão eles bombardeariam a cidade do Rio de Janeiro. Sem ter muito o que fazer, Hermes da Fonseca teoricamente aceita as exigências dos marinheiros, mas isso não acontece. Não há, por exemplo, a anistia dos envolvidos. Eles são presos, são expulsos, são mandados para fora do Rio de Janeiro para trabalhar em seringais. Isso acaba acontecendo, nesse contexto, acaba acontecendo uma segunda revolta. Os marinheiros se refugiam em uma ilha, são massacrados pelos soldados do governo. Então, assim, é um contexto que também vai ser muito violento e, no final das contas, não há essa anistia. Muitos são presos. E João Cândido, por exemplo, que é o líder, é preso, mas é julgado em 1912 e é concedido liberdade porque ele foi considerado um louco. E as consequências disso foram consequências pouco significativas, muito significativas do ponto de vista dos castigos físicos, que eles foram acabados, mas embora houvesse isso, que é considerado positivo e uma grande vitória, não significava exatamente que iria mudar em relação à população negra, de serem tratados de uma forma igual. Infelizmente, não. Eu espero que tenha ficado claro a respeito dessas duas revoltas, tá, pessoal? Todas essas revoltas que a gente vê nesse período, na verdade, são um reflexo da política oligárquica, desse acordo da política do café com leite. Então, na verdade, é um retrato dessa sociedade no aspecto político, que marginalizava a população, que, embora se tratando de uma república em que traz o sentido de democracia, república quer dizer coisa do povo, não havia participação popular. Os brasileiros não eram vistos como pessoas ativas no campo político, não havia benefício social. Então, na verdade, muitos brasileiros, especialmente a classe pobre, ela era marginalizada. Todas as revoltas que nós estudamos nesse período, elas refletem isso, essa marginalização, esse descaso do governo brasileiro nesse período, tá? Nós temos um outro vídeo para tratar de tenentismo, que também é uma revolta dessa época, e embora cada revolta se distingua por objetivos específicos, mas de uma certa forma a realidade é a mesma.